Relações públicas representam a gestão da função política organizacional. O processo de relações públicas em uma organização trata de, através de diversas técnicas de pesquisa, levantar informações sobre a organização e seus públicos de interesse para, a partir da caracterização das relações que se estabelecem nesse sistema, organização, públicos, diagnosticar, prognosticar, dar pareceres e sugerir ações, tanto administrativas quanto comunicacionais, que possam garantir a manutenção da qualidade dos relacionamentos que a organização estabelece com os seus diversos públicos. Isso com o objetivo de obtenção de uma imagem pública favorável. Nesse sentido, de forma resumida, as relações públicas são responsáveis pela qualidade dos relacionamentos e da imagem pública da organização. O mercado de relações públicas está cada vez mais aberto e em crescimento. No meu modo de ver, trata-se de um mercado amplo e desafiador. Eu diria que é mesmo excelente para o profissional empreendedor e péssimo para o profissional acomodado. Hoje, a gente já percebe a existência de um nível alto de reconhecimento em determinados mercados, sobretudo no âmbito das médias e grandes empresas. Acredito que tenhamos hoje um ambiente bastante aberto e com grandes oportunidades. E independente de qualquer coisa, creio que para o bom profissional sempre haverá espaço para desenvolver o seu trabalho. Observe que estou falando de trabalho e não de emprego. Emprego certamente está difícil, mas não somente para relações públicas, para qualquer profissão, mesmo aquelas mais socialmente legítimas. Agora, trabalho para relações públicas tem cada vez mais. Mas lembre-se de que o desenvolvimento da nossa carreira está 100% vinculado à nossa postura profissional. Se o profissional pensa pequeno, a sua atuação tende a ser pequena. Se pensa grande, a sua atuação tende a acompanhar a grandeza do seu pensamento. Entendo que o maior desafio da profissão de relações públicas é a obtenção de legitimidade social e reconhecimento da importância da profissão no conjunto da sociedade. A maior parte das empresas, sobretudo as de grande porte, reconhecem, acreditam e apostam em estratégia de relações públicas no seu mix de atividades estratégicas. Por outro lado, a sociedade ainda não tem esse mesmo reconhecimento. Não da forma que gostaríamos, claro. Obviamente que dizer que ninguém sabe o que são relações públicas, como ouvimos por aí, no meu modo de ver, é um grande equívoco. As pessoas, em geral, sabem sempre alguma coisa sobre a profissão de relações públicas. Talvez não na sua ampla dimensão e possibilidades, mas sempre sabe algo. Perguntam: é aquele profissional que organiza eventos? Sim, somos. Somos nós que organizamos os eventos. Faz a gestão da comunicação? Sim, fazemos. Cuidam da comunicação interna? Sim, cuidamos. Faz a interface entre a organização e a imprensa? Sim, também fazemos. Enfim, são muitas as possibilidades, né? E não bastasse a profissão ter tão abrangente, né, possibilidades de atuação, o que termina, né, por confundir as pessoas quanto ao seu objetivo central e o entendimento do que é exatamente a profissão, ainda temos a questão da polissemia do termo. Quando a gente fala de relações públicas, necessitamos explicar exatamente ao que estamos nos referindo: à profissão, ao processo, ao cargo, à função, ao profissional, né? Isso não acontece com as outras profissões. A gente percebe, né, claramente, se a gente for pegar como exemplo as profissões co-irmãs de publicidade, propaganda e jornalismo, que as coisas são diferentes. A profissão, a nossa é relações públicas, a deles publicidade, propaganda e jornalismo. O processo continua sendo relações públicas, já a deles é propagandístico e jornalístico. O cargo, o nosso continua sendo relações públicas, o deles publicitário e jornalista.
Tudo diferente até então. A função, a nossa função continua sendo função de relações públicas. A deles é função publicitária e jornalística. E o profissional, relações públicas. O de publicidade e propaganda, publicitário. O de jornalismo, jornalista. Né? Então, a polissemia do termo também se constitui, talvez, em um problema para o entendimento da profissão, porque muitas coisas podem ser relações públicas. Então, todos esses elementos que eu citei aqui contribuem, né, para a falta de legitimidade social da profissão de relações públicas, que, no meu modo de ver, é o nosso grande desafio. Aproveite o fato de ter escolhido a melhor carreira universitária do planeta e não deixe que as coisas pequenas lhe atrapalhem na sua trajetória profissional. Se o emprego que sonhou não veio até você, então vá atrás dele. Se não encontrá-lo, crie-o, faça acontecer.